Amém, irmãos? Podem se sentar. Paz do Senhor Jesus com todos. Amém? Se assentem, vamos abrir em 2 aos Coríntios, capítulo 10. Glórias a Jesus. O título da minha Bíblia, verso 1, é Paulo defende seu ministério. 2 aos Coríntios, capítulo 10. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando estou presente entre vós, sou humilde, mas ausente ou ousado para convosco, rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne, porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que, assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação, e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quiserem intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isso, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, quando presentes. Porque não ousamos classificar-vos ou comparar-vos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Porém, não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Então veja, o apóstolo Paulo, ele tratou vários assuntos nessa segunda carta, né? Assim como a primeira, ele tratou diversos temas, né? A gente vê, então, um pastor de uma igreja, né? Do nada, né? Você vê que ele muda o assunto, né? Ele vai falando de outros temas aqui e chega nesse tema, é um tema que ele precisava falar. E percebe-se que o apóstolo Paulo, ele era, por alguns, né? Não por todos, mas ele era julgado como uma pessoa que tinha coragem, tinha ousadia quando escrevia carta, mas quando estava presente parecia uma pessoa que não tinha autoridade, né? Então, dentre outras coisas, né? E veja como é difícil, né? Como é difícil estar nessa situação, nessa posição, porque o ministro do Evangelho, ele tem que ensinar, dentre todas as coisas, também a igreja a enxergar o ministro do Evangelho como tem que ser enxergado, né? Então, ele, durante a leitura, vamos ler mais um pouquinho aqui, os irmãos vão ver que é como se ele tivesse sendo insensato, porque na vida, normalmente, quando a gente vai falar
quando a gente começa a falar da gente, soa muito mal, né? Porque quando você começa a falar de você, já é como se você perdesse totalmente o entendimento. Porque parece orgulho, vaidade, né? E no caso do apóstolo Paulo, dá para entender o porquê que ele faz isso, não é? Ele faz isso pelo bem da igreja. Então ele não estava preocupado com o que iriam pensar daquilo que ele estava dizendo, mas ele estava preocupado em ensinar o que era certo, não é? Que os irmãos daquela igreja olhassem para ele como eles deveriam olhar, tivessem o respeito que ele merecia, não é? Não merecia por causa dos seus próprios méritos, porque ele fala, não é? Ele fala que é por causa da palavra, da autoridade, do poder que Deus deu, né? Então, vamos continuar a leitura aqui, ó. Eu acho que eu li direitinho, né? Respeitei as vírgulas aqui, acho que deu para entender o que estava acontecendo aqui. Então, as pessoas estavam falando ali que dá a impressão de que ele quer ser forte nas palavras, quer pegar pesado com a gente nas cartas, mas quando chega aqui ele é mansinho, mansinho, né? E ele disse, não é assim. Não é assim, né? E aí ele diz na sequência aqui, ó, vamos ler, verso 14, ó. Porque não nos entendemos além do que convém. Perdão, vou ler de novo. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios. Antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em um campo de outro, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor... Então ele está deixando claro que ele está fazendo tudo isso para que eles enxerguem sempre com os olhos de um cristão segundo o Evangelho, né? E ele vai dizer aqui na sequência, ó, verso 1 do capítulo 11, quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofreríeis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Se sou rude na palavra, não o sou contudo no conhecimento, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco, tinha necessidade e a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Então o que dá para entender aqui? Que ele percebeu que quando ele teve, né, ele já tinha ido 2 vezes estar com os coríntios, e ele percebeu que por ele não ter cobrado nada, por ele não aceitar nenhum tipo de auxílio monetário, de auxílio material, de qualquer forma, ele percebeu que, por conta disso, ele também era considerado inferior. Porque os outros, quando estiveram entre eles, outros apóstolos, foram tratados como superiores, não é?
aceitaram e os irmãos não perceberam que eles estavam, por conta disso, por causa dessa atitude dele, tratando ele como se ele fosse inferior, né? E eu vejo que a gente vê muito disso também acontecer nas religiões por aí, né? Pastores que não falam com ninguém, que parece um popstar, né? Então tem todo o ambiente preparado lá, ele chega, ele não fala com ninguém, ele aparece, parece um show. E aí ele sai pela porta dos fundos e as pessoas valorizam muitas vezes, né, esse pastor. E quando existe uma simplicidade, e quando existe uma naturalidade, uma igualdade, às vezes a gente não percebe que a gente muitas vezes desvaloriza, né, o ministério por ele ser tão igual a nós, né? E na verdade o ministério é mesmo, né? Não existe diferença, né? Porque é o que ele diz. O que eu quero de vocês não é meu, não é para mim, não é a glória de Cristo em mim. É o que ele está dizendo, né? Então existe com certeza, né? A palavra do Evangelho diz que a gente trabalhando e fazendo o bem iríamos sofrer agravos, né? Então não é que nós estamos buscando aqui glória, não é? Reconhecimento, não é isso. Mas a igreja precisa saber, a igreja precisa entender como que ela deve enxergar o ministério. A igreja precisa saber, ainda que pode ser que o reconhecimento não venha, né? E não por nós, mas pelo evangelho que pregamos, né? O evangelho em nós. Mas a igreja precisa entender, precisa olhar, né, para o ministério e entender o cuidado, entender que é a palavra, que é o ministério, né? Eu tenho até que usar um exemplo aqui, eu vou usar um exemplo nosso e recente para os irmãos, para tentar explicar o que eu estou tentando explicar, né? Um tempo atrás a gente estava passando uma dificuldade muito grande, né? Havia uma divergência de entendimento entre os pastores, né? E aí eu chamei o pastor Silvio e falei para ele assim: ô irmão, eu estou percebendo que não é questão de estar certo ou errado. Tem coisas que não tem certo e errado. Tem coisa que um prefere de um jeito, outro prefere de outro, né? E aí vocês dois têm a mesma autoridade, e aí a gente não vai para lugar nenhum. E as pessoas ficam tomando posição e fica gerando toda essa confusão. Por que o senhor não abre mão do seu cargo? Por que o senhor não se rebaixa? Deixa ele tomar a frente da igreja. E ele falou assim: por mim, eu faria isso. Por mim, não tem problema nenhum, não é? Mas não é a minha glória, não é o meu orgulho. É a igreja. Como que a igreja vai ficar? Vai ser bom para a igreja isso? Não é? Então veja, não é questão da gente agora querer rever alguma situação lá do passado. Pensem no exemplo, né? Qual que é o exemplo que está sendo dado aqui? O exemplo que está sendo dado é que nós temos um zelo que é um zelo de Deus, né? É um cuidado com a igreja. A gente vai sempre fazer o que é melhor para a igreja, não o que é melhor para nós, não é? Então, a igreja precisa entender isso também. Então, os irmãos precisam entender que, em primeiro lugar, vem o evangelho. Em primeiro lugar, vem a verdade, né? Então, muitas vezes, vai acontecer, né, de pessoas não ficarem satisfeitas com alguma situação, e pode ter certeza, não vai ser uma decisão, não vai ser uma escolha, uma conduta que o ministério vai executar, não vai ser pensando no bem-estar de uma pessoa, vai ser sempre com base no evangelho, sempre, né? Onde que eu parei aqui, irmãos? No 10? Capítulo 11. Ah, tá. Salário, tá, o verso 9, deixa eu ver. Verso 9.
Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Ah, tá, era o 10 mesmo. Perdão, irmão. O irmão Vero falou o 10, né? Ó, como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me está impedida nas regiões de Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei, para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue por ser insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, e eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tá vendo? Então ele está dizendo, muitos se gloriam pela carne, e eu estou usando de falar de mim e do meu ministério, mas essa glória não segundo a carne, os irmãos entenderam, né? Então ele está apontando para ele e defendendo o ministério dele, mas não segundo a carne. E ele diz assim, ó, verso 19, ó, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Então quer dizer, eles queriam que o apóstolo Paulo fosse como os outros, que fosse rude, que fosse agressivo, que fosse violento. E, na verdade, ele usa o vigor, na verdade, na pregação do Evangelho, em pregar a manifestação de Cristo, não é? Mas quando ele está junto, ele procura ser como? Agradável aos irmãos, não é? E eles se julgam sensatos, suportam aqueles que fazem com agressão muitas coisas contra eles, mas o irmão que prega a verdade e é manso diante deles, eles não valorizam, né? Eles não valorizam. Então ele está dizendo, me suportem isso tudo, né? Essa minha loucura de tentar me defender. Mas vocês precisam fazer isso, vocês precisam olhar para mim de uma forma verdadeira, porque vocês estão me enxergando errado. Vocês estão olhando errado para mim. Vocês precisam olhar e ver quem verdadeiramente eu sou. Se Cristo realmente está em mim. E aí daqui por diante, ele vai contar tudo que ele passou. Eu não vou ler agora porque o horário já foi, mas ele vai contar todo o sofrimento dele. Vou ler só um pedacinho. Ó. Verso 21. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, como com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Então, quer dizer, ele precisa mostrar para a igreja que se for comparar ele com aqueles outros que eles valorizam tanto, ele ainda é muito mais cristão. E aí ele conta tudo que ele já passou, de sofrimento, de perseguição, de trabalhos, né? E tudo que ele sofre pela igreja, tudo que ele já padeceu pela igreja, né? Depois ele vai dar um testemunho de uma visão que ele teve. Ele dá testemunho de algo espiritual e fantástico que ele presenciou. Depois ele ouviu a voz do Senhor Jesus dizendo, né, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quer dizer, ele defende o apostolado dele, ele defende
o respeito que ele precisava enxergar nos irmãos, não é? Por tudo que Cristo operava através da vida dele. E nós, irmãos, temos que fazer a mesma coisa pelo ministério, né? Pelo ministério. Por quê? Porque essas coisas, elas acontecem, não é? Isso aqui aconteceu com o apóstolo Paulo. Eu vou ler aqui, ó, a partir do capítulo 12, ó, no verso 11. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu deveria ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois, em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado? Perdoai-me por esse agravo. Eis aqui, estou pronto pela terceira vez a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Eu roguei a Tito, e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura do mesmo espírito? Não sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isso, ó amados, para a vossa edificação, porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, difamações, intrigas, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia, e fornicação, e desonestidade que cometeram. Tá vendo? Então, veja, os irmãos veem aqui o apóstolo Paulo tendo que fazer algo que parece realmente uma grande loucura, né? Irmãos, eu nunca imaginei, né, que eu fosse um dia trazer um texto sobre, uma pregação sobre isso, né? Mas é importante. Por quê? Porque os irmãos aprendem pela pregação do Evangelho. A palavra diz isso, né? Que é pela pregação que a gente aprende, né? E então nós precisamos entender a missão do ministério, a missão, a autoridade, né, os trabalhos, e enxergar, né, por trás de toda a humanidade que ainda existe na gente, enxergar aquilo que Jesus Cristo tem feito, né? A pregação, os trabalhos, o cuidado que nós temos com a igreja, os irmãos precisam enxergar, precisam ver, né? A não ser que o que a gente está fazendo aqui está errado, a não ser que a pregação do Evangelho que nós estamos pregando aqui seja falsa, né? A não ser que sejamos repreensíveis, e aí vai ter que ser pela palavra a repreensão, precisa haver uma repreensão pela palavra, né? Senão, nós precisamos seguir em frente, né? Unidos, precisamos seguir juntos, né? Amando uns aos outros, procurando amar e crescer juntos, né? No Evangelho. Os irmãos perdoem, passei 15 minutos, né? Queria ter lido mais, mas o tempo já foi. E, irmãos, foi o que eu senti, né? Quando eu orei, e a pregação é assim, não é? Se todo dia eu conseguisse definir 15 minutinhos, 10 minutinhos, tivesse esse dom, mas eu não tenho, né? Então, às vezes vai acontecer mesmo, tá bom?
E os irmãos oram a Deus por mim para que eu cresça nesse ministério também. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.